Agora, estamos aqui no segundo quadro sobre o nosso encontro com o concílio, vamos falar assim, nesses cadernos do concílio. Estou aqui com o tema da inspiração. Tentei, no quadro anterior, explicar o que significa palavra inspirada, dotada de Espírito de Deus. Quando se quer falar de Deus, nós não temos outra linguagem senão a humana e circunscrita aos horizontes da história e com os limites do espaço e do tempo. É sempre uma linguagem assim chamada analógica, por comparação. Eu usei o favo do mel, eu usei a carta como exemplo, a carta do jovem para a sua jovem amada, mas nós precisamos uns passos a mais. Vamos observar uma outra questão própria da inspiração, da letra ao espírito. Venha comigo, da letra ao espírito. Já no tempo de Paulo, essa temática se apresentou. 2 Coríntios 3:6, mas tem muitos outros textos. A letra é o escrito não alimentado pelo Espírito. Eu não amo, eu não creio. Isso é uma letra. Um texto religioso, eu não me importo com o autor e não quero proximidades e nem partilhar experiências com o autor. Seria ler uma letra. Ou eu posso até ser muito religioso, mas não ter uma experiência de fé. É como fazer discurso sobre o amor sem nunca amar. Saiu uma caca, mas dá para fazer, não é? Faz discurso sobre o amor sem nunca amar. É o mesmo aqui quando se quer falar da inspiração. Mas então, é como ler uma carta sem amar quem a escreveu. Temos informações, podemos até avaliar a intensidade dos sentimentos e dos afetos, mas isso não cria comunhão. Para que haja comunhão é preciso passar da letra ao espírito, aquela força interior, aquele alento que comporta na interioridade humana afeto, vontade, encanto, reflexão, liberdade. Mas vamos mais, nosso assunto é inspiração. Olha o que o concílio, agora estamos falando do concílio, Dei Verbum 11. As coisas divinamente inspiradas, aquele sopro, aquela força, aquele afeto, aquela ternura de Deus, que se encerram por escrito, e se manifestam na Sagrada Escritura, encerram por escrito. Encerrar-se por escrito até os escritos, é um escrito limitado, até a Sagrada Escritura. O que fala é inspirado por Deus, mas Deus é muito maior do que aquilo falado aqui. Porém, manifestam na Sagrada Escritura, foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Consignar. Você pode acompanhar aqui, venha comigo. Consignar. É uma palavra que, vez por outra, a gente encontra, até raramente. Mas o que quiseram os autores, bispos lá do concílio, com consignadas, sob inspiração? Consignar. Fazer o registro de alguma coisa por escrito. Isto é, deram forma de letra ao que era uma realidade vivida. Deus amou o seu povo e no caso de Jesus Cristo, o Filho de Deus falou, discípulos o ouviram e escreveram aquela experiência. Estamos falando ainda de inspiração. Como se pensou a inspiração no passado? Vale a pena. Como se compreendeu a inspiração no passado?
Pensava-se que no passado, antes do concílio, bem antes, que os escritores das coisas sagradas, como se falava, eram considerados meros redatores. Tudo era literalmente ditado. Como se... Tem até um quadro em Florença, eu estive lá e eu vi, que tem um autor que redige um ancião, barba branca, poucos cabelos, com um passarinho no seu ombro, o bico aberto, como se fosse o Espírito Santo, e ele ouvindo. Como se... Caneta para escrever. Imaginava-se assim, de uma maneira muito miraculosa e mágica. Mas não foi esse o processo. Vamos um pouco mais para compreender. Interessa-nos isso no passado. Os escritores, as coisas sagradas eram consideradas, eles, autores, eram considerados meros redatores. Como se pensou a inspiração? Agora vamos observar aqui como se apresentou na Dei Verbum, que é o nosso documento em estudo. Vamos observar como isso aconteceu. Olha o que escreveram aqui. E é importante, na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu fazendo-os usar suas próprias capacidades e faculdades. Olha aqui, foi um erro meu, você me perdoe. Faculdades e capacidades, distração minha. Mas capacidades e faculdades a fim de que, agindo ele, Deus agiu ele próprio, neles, os homens, os autores, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio quisesse. Isto é, quem escreveu critérios humanos, história humana, limites humanos. Daí, pensava-se, por exemplo, que o dilúvio foi uma chuva que alcançou a totalidade da terra. Mas quem escreveu vivia entre dois rios no meio de uma planície. Naquele tempo, no tempo do escrito, o máximo que alguém viajava era a distância muito limitada, não se sabia de mares, de oceanos. Então choveu e inundou toda a terra. Na realidade, inundou toda a planície que ele conseguia ver. Ao escrever, usou o horizonte disponível para a geografia daquela época. Então, limites humanos. Escrevessem como verdadeiros autores, tudo e só aquilo que ele próprio quisesse. Agora, a mensagem e o significado, a palavra é limitada, a significação, porém, vai bem mais. São dois autores, então, o autor humano, de qualquer época, e o Espírito de Deus, para todas as épocas, a inspirar segundo as condições para cada período em que o texto foi escrito. Novamente, vamos observar aqui como se pensou a inspiração. Na Dei Verbum, continua, está aqui, você está vendo, vamos lá. Há uma dúplice autoria, como eu falei. Autoria humana, cultura, inteligência, sentimentos, afetos, dores, esperanças que caracterizavam a experiência do autor. A autoria divina, força interna presente que transforma a palavra humana em palavra de Deus. É o processo, então, veja aqui, letra humana, palavra de Deus. Na letra humana, há os condicionamentos de qualquer época, de qualquer tempo. No tempo em que foi escrita a Bíblia, não havia computador. Nunca vamos ver computador na Bíblia.
No tempo da Bíblia não havia canhões. Nunca vamos encontrar canhões na Bíblia. Linguagem condicionada pelas circunstâncias históricas do escrito. Mas a palavra é de Deus, no seu significado e no horizonte de salvação. Não é para falar de história, como se fosse uma descrição de fatos passados. Mas o grande tema é a salvação, para que quem acolhe esta palavra experimente a salvação de Deus. Vou um pouco mais. Sigamos, como se pensou a inspiração. Agora como se pensou a interpretação do texto inspirado. Olha aqui. Já que Deus falou através de homens e de modo humano, falou de modo humano, limites humanos, condicionamentos, deve o intérprete, para bem entender o que Deus nos quis transmitir, investigar atentamente o que os hagiógrafos... Hagiógrafo é uma palavra técnica para falar do autor bíblico. O que os autores bíblicos quiseram dar a entender e aprouve a Deus manifestar através de suas palavras. Um exemplo, a lei do talião no Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. No Novo Testamento é para perdoar sempre. Qual das duas vale? Quando se fez a lei do talião, dente por dente, olho por olho, era para limitar. Você não tem o direito de se vingar mais do que aquela medida. Foi um grande salto. Quando chegou Jesus, perdoar sempre. Olha o processo de maturação histórica e também teológica. Então, como você pensou, como interpretar? Eu falava da inspiração, agora estou falando da interpretação. O texto inspirado, entender os condicionamentos de língua, cultura e contexto de quem escreveu. Essa é a tarefa dos exegetas. Como se pensou ainda, senão cada um vai interpretar a Bíblia como quer, do jeito que gostaria e que atendesse apenas a si. Não é, o livro não é meu. Mas como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada naquele mesmo espírito em que foi escrita. Então, quem escreveu, escreveu com fé. Quem lê é chamado a ler com fé. Deve-se atender ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, levada em conta a tradição viva da Igreja. Tradição, o que é tradição? Para interpretar, estou falando de tradição. O que é tradição? Como se interpreta o texto? Deve-se entender o conteúdo, pode observar o conteúdo e a unidade de toda a Escritura, levada em conta a tradição viva. Do que se quer falar com tradição? Não é falar de antiguidade. Tradição, transmitir. Levado em conta como é que aqueles que por primeiro experimentaram aquela realidade, como é que eles transmitiram a outros. No caso nosso, os apóstolos. Os apóstolos foram os que melhor interpretaram Jesus Cristo, estavam com ele. Então nós não podemos ignorar o modo como eles interpretaram para que possamos ter acesso à mensagem do Senhor Jesus. Vamos um pouco mais. Analogia da fé. Com analogia da fé, porque temos que, pode observar aqui, levada em conta a tradição viva da igreja e a analogia da fé. O que é a analogia da fé? Analogia da fé. Com a analogia da fé, refere-se ao entrelaçamento e integração entre as diferentes partes dentro dos limites das Escrituras. A história da revelação não se choca, tampouco se contradiz. Há uma unidade de fundo. Quero um exemplo? No Antigo Testamento.
mostra-me teu rosto. No Êxodo, Moisés, e Deus, se você vir o meu rosto, você morre. Vamos andar. Chegamos ao tempo de Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Não são textos que se contradizem, mas há de um tempo em que Deus era inacessível, numa maturação histórica, até que Deus se faz humano e o rosto de Deus tem traços humanos. Analogia da fé. Eu recomendo, leia a Dei Verbum com muita atenção, para que, lendo-a, ao se achegar à palavra, não seja apenas um livro religioso, mas acolher a pessoa de Deus subjacente ao escrito.